Agora a questão 30. Uma carga pontual de 8 microcoulomb e 2 gramas de massa é lançada horizontalmente com velocidade de 20 metros por segundo num campo elétrico uniforme de módulo 2,5 kN por coulomb. Direção e sentido conforme mostra a figura a seguir. A carga penetra no campo com uma região indicada no ponto A, quando passa a sofrer a ação do campo elétrico e também do campo gravitacional, cujo módulo é 10 metros por segundo ao quadrado, direção vertical e sentido de cima para baixo. Ao considerar o ponto A a origem de um sistema de coordenadas x0y, as velocidades Vx e Vy, quando a carga passa pela posição x igual a 0 em metros por segundo, são letra A, menos 10, menos 10, B, menos 20, menos 40, C, 0, menos 80, D, 16 e 50 e E, 40 e 10. Vamos à resolução da questão número 30, onde nós temos uma partícula que tem uma carga de 8 microcoulomb, uma massa de 2 gramas, e ela é lançada horizontalmente com a velocidade de 20 metros por segundo, no local onde existe um campo elétrico de vale 2,5 kN por coulomb e um campo gravitacional que vale 10 metros por segundo ao quadrado. E ele pergunta na questão qual é a velocidade x e y, considerando que o eixo ordenado xy, né, OXY, ele começa no ponto A, né, que é o ponto 0, 0, né, de coordenada, reparem que é de coordenada da posição, tá? Mas ele pede a velocidade, senhores, em relação a x e y, né? Reparem que o campo elétrico está para a esquerda, mas a partícula é jogada para a direita, né? Então ele vai sofrer a ação, na verdade, de duas forças, né? Da força gravitacional, né? Então ele tem peso, né? E vai sofrer a ação da força elétrica. E detalhe, a força elétrica, senhores, nesse caso, ela está em sentido oposto ao sentido do movimento. Isso quer dizer que quando ele da velocidade, perdão. Isso quer dizer que quando ele lançar o corpo para a direita, ele vai chegar um momento que ele vai parar e ele vai voltar, né? Enquanto isso, ele cai, graças à ação da gravidade. Então, o movimento aproximado desse corpo, ele sofre a ação de duas forças, né? Então, o movimento aproximado dele é que ele vai chegar num ponto aqui em que ele vai parar, certo? A velocidade dele é nula e ele vai voltar, né? Detalhe, o tempo que ele vai é ao mesmo tempo que ele volta, né? Já que ele sofre a ação da força elétrica, que é igual tanto na ida quanto na volta. Na ida ele desacelera, na volta ele acelera com a mesma força. Bom, eu já poderia dizer que nesse ponto aqui, onde ele está passando novamente em x igual a 0, né, porque aqui é o ponto em que o x é igual a 0, ele está no sentido oposto ao sentido da velocidade que ele tinha inicialmente. Essa velocidade aqui é o Vx, né? Inclusive esse Vx aqui, senhores, a gente já até sabe, né? Qual é o valor desse Vx? É 20 metros por segundo, porque como ele foi com a mesma velocidade e voltou, e ele está no sentido negativo do eixo x, então é menos 20. Outra coisa também que é importante, senhores, é que a velocidade y tem a ação da gravidade. Então a velocidade y está aqui, ó. É a velocidade vertical, é o Vy, né? E repare que quando ele sai daqui, ele só sai com a velocidade horizontal, ele só sai com a velocidade x, com a velocidade y é 0. E a velocidade y ela aumenta conforme a gravidade. Então eu só preciso dessa velocidade, mas antes disso eu preciso saber quanto tempo ele leva para ir com o campo elétrico e o tempo que ele leva para voltar. É igual, eu já sei que esse tempo é igual. A questão é que quando ele está desacelerando na ida, a gente pode dizer que a força elétrica ela é menos a força resultante. Detalhe, isso eu estou trabalhando com o eixo X, ok, senhores? Então, que fique bem claro para você até aí, né? Então, nós vamos calcular agora essa aceleração, ou melhor, desaceleração indo e aceleração voltando, né? Vamos lá, vai ficar Q vezes E, né, que é a força elétrica, é igual a menos MA, tá? Jogando o M para lá, nós vamos ter que a aceleração vai ser menos Q vezes E sobre M, não é isso?
Posso fazer a substituição aqui já. Ó. A aceleração então vai ser menos, a carga é 8 microcoulomb, 8, 10 a menos 6. O campo elétrico é 2,5, 10 ao cubo, porque está em quilonewton, não é isso? E a massa está em grama, temos que passar para quilograma, é só dividir por 1000, vai ficar 2,10 elevado a menos 3, não é isso? Uma coisa bem interessante aqui, senhores, que eu já posso fazer é esse corte aqui, ó, 10 a menos 3, com 10 a 3, com 10 a menos 6. Né? Vai dar 10 a 0, que é 1. Né? E aí nós temos agora o valor 8, né, vezes 2,5, senhores. Isso dá 20, dividido por 2, a desaceleração então é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Né? Com isso, nós podemos calcular o tempo de ida fazendo V igual a V0 mais AT. Estou trabalhando o eixo X ainda. Ok, senhores? Nesse caso, então, o tempo de ida será igual a 0, que é a velocidade final em X, né? Isso é igual a V0, que é 20, menos 10 TI, que é o tempo de ida. Não é isso? Logo, o tempo de ida é igual a 2 segundos. Se ele leva para ir 2 segundos, ele leva para voltar 2 segundos também, certo? Logo, o tempo de ida e de volta, que é o tempo total, né, gente? O tempo total é a soma dos dois tempos, vai ser 2 mais 2, 4 segundos. Bom, esse tempo que eu encontrei aqui, ó, 4 segundos, é o tempo que ele foi até aqui e depois ele voltou, que é o tempo que ele leva para descer. Logo, agora eu posso encontrar em relação ao eixo Y a velocidade. Reparem que aqui nesse ponto ele parte do repouso, só que a velocidade dele aumenta com a ação da gravidade. Então eu posso calcular V igual a V0 mais AT. E calcular a velocidade nesse ponto aqui, que é onde ele leva 4 segundos para ir e para voltar, que é o mesmo tempo, correto? Calculando então essa velocidade y, eu vou ficar com 0, que é a velocidade inicial em y, ele só tem velocidade x, né? Mais a gravidade, que é 10, né? A gravidade é 10 vezes o tempo, que é 4. Logo, essa velocidade y é igual a 40 metros por segundo. Detalhe, esse 40 metros por segundo que eu encontrei, ele está para baixo, contrário ao eixo Y que está para cima. Então, na verdade, senhores, lá naquele ponto lá, ó, aqui embaixo, né, se eu chamar esse ponto aqui de B, no ponto B, ele vai ter duas velocidades. Reparem, a velocidade do eixo X, no sentido oposto, menos 20 metros por segundo. E a velocidade no eixo Y, senhores, também negativa, porque ela está no sentido positivo, contrário ao sentido positivo, né, do eixo Y. Então, o gabarito, senhores, é a letra B de bola. Ok? Um grande abraço e até a próxima.